Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a base do Internacional. O que você precisa saber sobre a base do Inter, que nos últimos anos não tem revelado jogadores de excelência, né? Jogadores de alto nível, e muito pelo contrário, tem revelado muitos jogadores que inclusive já não estão mais no clube e não deram a resposta que todo torcedor colorado queria dentro de campo. Então vamos falar sobre a política da base do Inter nos últimos anos, tudo que você precisa saber sobre o que está acontecendo nessa questão que é tão importante nos celeiros de ases, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Marcos Mello FC, se inscreva, né? Compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha se gostar dos vídeos e, é claro, também não esquece de ativar o sininho, né, para receber em primeira mão os vídeos novos aqui no canal Marcos Mello FC. Pessoal, então falando sobre a categoria de base do Internacional, o que está acontecendo no Inter, sobre a política das categorias de base no Esporte Clube Internacional nos últimos anos, né? A política da categoria de base do Inter que está jogada às traças há bastante tempo, né? Quanto tempo faz aí que o Inter não revela um grande jogador, pessoal? Quanto tempo faz que o Inter não tem aquele jogador de nível superior, tipo Rafael Sobis, tipo Nilmar, atletas realmente extra classe, né? É muito jogador médio surgindo, fazendo aí poucos jogos, né? Alguns aí tem um pouco mais de oportunidades, mas outros nem tanto. E depois do Inter acabam saindo para times menores e alguns deles inclusive acabam sumindo do mapa do futebol, né? Então são muitos jogadores que despertaram grande interesse, inclusive de outros clubes mundo afora. Quando surgiram, eu vou citar um aqui, o Andrigo, em 2016, era cogitado por gigantes europeus, né? Na época eu lembro o Liverpool, Manchester United, né? Enfim, outros clubes grandes já queriam o Andrigo, que era das categorias de base do Inter, fez um 2016 no Campeonato Gaúcho, um baita gauchão, foi escolhido, aliás, o melhor jogador do Campeonato Gaúcho de 2016, e simplesmente depois daquela derrocada do Inter no Campeonato Brasileiro, o Inter que caiu em 2016, afundou como todo time, né? Não teve estrutura, né? Não teve aquele apoio, digamos assim, sequência maior de jogos e demonstrou ser um jogador realmente também limitado tecnicamente. Hoje o Rodrigo está lá no CSA de Alagoas, né? Outro que surgiu também nessa época foi o Gustavo Ferrares, que hoje brilha com a camisa do Atlético Goianiense. Também um jogador que no início do Campeonato Brasileiro, ali em 2016, né, se esperava que era uma promessa da base do Inter. Acabou jogando alguns jogos, especialmente no final, na reta final. Aliás, foi dele o último gol do Inter naquele campeonato, aquele fatídico campeonato em 2016 lá contra o Fluminense. O Inter que caiu lá contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E o Gustavo Ferrares também nunca se afirmou no Internacional. Acabou tendo pouca chance, né, pouca sequência de jogos, e foi outro que também deixou o Inter. Hoje joga lá no Atlético Goianiense, é protagonista lá no Atlético Goianiense, inclusive tem propostas aí, né, do México por ele, e é bem capaz realmente do Atlético junto com o Inter vender esse jogador lá para o México. Então foi outro também que não foi bem aproveitado, mas também tinha aquele limite técnico, né? Quantos jogadores no Inter tiveram poucas chances e a gente tinha uma expectativa maior? Muitos deles, né? Muitos deles, e para ver que a gestão das categorias de base do Inter nos últimos anos realmente deixaram muito a desejar. Jogadores que tinha um limite técnico, como era o caso do Andrigo, do Gustavo Ferrares, de alguns outros, ganharam muita chance. Alguns deles, inclusive, jogaram o campeonato todo praticamente. O Andrigo foi um que foi escolhido melhor do Gauchão em 2016, porque jogou praticamente todos os jogos. E outros jogadores promissores não tiveram a mesma sorte, né? O Marinho, que hoje brilha no Santos, teve também a passagem apagada pelo Inter lá em meados de 2011, se não estou enganado, 2012, né? Hoje ele brilha no Santos. O Ricardo Goulart, aquele meia que foi campeão brasileiro, né? Bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, surgiu lá em 2011 ainda com o técnico Falcão, e não teve grande chance também no Inter, e depois saiu, foi brilhar aí no Cruzeiro, enfim, jogou, se não estou enganado, no Sport também. O outro que realmente foi fazer carreira também na Europa, no Inter também não foi bem aproveitado, né? Bruno José, que hoje brilha com a camisa do Brasil de Pelotas, outra promessa, né, da base do Inter, também não foi aproveitado, hoje está jogando na segunda divisão. Valdívia, que surgiu muito bem lá em 2015, né, 2014, 2015,
E em 2015, aliás, ele foi um dos protagonistas do Inter na Libertadores, que o Inter chegou na semifinal, e foi muito bem. Depois acabou sumindo, né? Teve lesão grave, o Valdívia, mas acabou sumindo e depois não quis jogar a Série B pelo Inter. E hoje ele está lá no Avaí, foi outro que realmente a gente esperava que conseguisse ter uma carreira brilhante, acabou não convencendo. E outros jogadores que tiveram, digamos assim, que deram certo das categorias de base. Vou citar alguns aqui, ó, dos últimos anos, tá? Alexandre Pato, Tyson, Fred, Nilmar, Rafael Sobis, entre outros. Esses que eu citei agora são jogadores extra classes. Mesmo com a política de uma gestão nas categorias de base não tão boa assim, já por serem extra classes, conseguiram, digamos, um destaque maior. Outros jogadores que não eram desse nível, tinham mais dificuldade, é claro, tecnicamente falando, não tiveram a mesma sorte que esses que eu citei agora há pouco. Então, a gestão política no Internacional, a gestão no futebol, nas categorias de base, deixa muito a desejar e não é de agora. Para mim, o último grande time do Inter, 2010, que o Inter foi campeão, bicampeão da Libertadores, foi o último ano que o Inter teve uma política realmente que obteve êxito nas categorias de base, né? Vou citar alguns jogadores que naquela época, em 2010, foram lançados, né? Tyson, Walter, Tyson em 2009, Tyson, que foi um dos protagonistas do Inter também, lá naquela campanha da Copa do Brasil 2009. Tem o Walter, que fez gols importantes, né? Depois acabou saindo, nunca se firmou, digamos, com a camisa do Inter. Hoje joga no Atlético Paranaense, sempre teve problema de peso, né? Para perder peso. O próprio goleiro Renan é da base do Inter, o Sandro, grande volante campeão da Libertadores 2010, o Damião, que na época também surgiu no Inter 2010, fazendo gol inclusive na final. Foi para mim o último ano que o Inter trabalhou sério a categoria de base, 2010. De lá para cá foi realmente muitos erros de gestões passadas, né? E o que agora o presidente Alessandro Barcelos, o presidente eleito Alexandre Barcelos, quer conseguir modificar com a vinda do Miguel Ángel Ramírez. Então, por que o Alessandro Barcelos foi contatar o Miguel Ángel Ramírez, que ainda de forma oficial não está sendo colocado nada, até porque o Abel agora vai ficar até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. E o Miguel Ángel Ramírez é um cara aficionado, um cara maluco por categoria de base, mostrou isso lá no Independiente Del Valle. A gestão toda do Alessandro Barcelos quer se basear por uma política nas categorias de base diferenciada, o que não está ocorrendo nos últimos anos no Internacional. Então esse é o meu modo de ver as coisas. Nos últimos anos o Inter realmente não teve políticas acertadas, assertivas nas categorias de base, por isso não revela jogadores extra classe, né? Você vai ver hoje que o Inter tem no seu grupo jogadores que foram revelados, por exemplo, esse ano, a Copinha, o Inter foi campeão da Copinha esse ano com bons jogadores, mas não são jogadores extra classes, né? Tem aí bons jogadores como o Caio Vidal, o Praxedes, para mim pode ser o cara extra classe, mas até agora ainda não é esse jogador, mas é o que demonstra ser um diferenciado, né? Tem o próprio zagueiro Pedro Henrique, que é bom jogador, o lateral esquerdo Léo Borges, enfim. Mas não é uma política consolidada para os garotos. Essa política é a esperança que temos, né, para o ano de 2021 com essa nova gestão chefiada pelo presidente Alessandro Barcelos. Esperamos que com a vinda ou não do Miguel Ángel Ramírez, que tenhamos uma política de futebol baseada, né, para melhorias das categorias de base. Melhorias que eu quero dizer é o seguinte: lapidar os jogadores melhor, não só trabalhar nas categorias de base para ganhar títulos na base, mas sim e prioritariamente trabalhar jogadores para que cheguem no profissional e não sintam, que cheguem já preparados técnica e taticamente, né, para suprirem as demandas da equipe profissional. Temos que realmente ter uma política baseada nisso, porque o Inter sempre foi conhecido como celeiro de ases. Então não tem lógica o Inter não conseguir ultimamente ter uma política de futebol baseada nas categorias de base. Esta é a minha opinião, acho que é isso que você também, nosso internauta, nosso amigo aqui no canal Marcos Mello FC, gostaria que acontecesse. Que o Inter tivesse uma política baseada nos jovens, nas categorias de base, para que tenhamos aí um futuro muito melhor. Esse foi o vídeo de hoje, então. Se você gostou do vídeo, né, deixe seu joinha, né, seu like aí. Quero, antes de encerrar aqui, agradecer aqui o pessoal da Tua Casa Presentes, né, o Ayrton e também a sua esposa Simone,
que proporcionaram aí ontem um sorteio de uma linda caneca personalizada do Internacional que saiu para o meu amigo Carlos Everaldo. Tá bom? Então agradecemos ao Bazar de Floricultura, tua casa, presentes aí pelo brinde. Valeu demais então, galera. A gente volta no próximo vídeo com muito mais informações do Internacional. Se inscreve, deixa seu joinha e compartilha com seus amigos o nosso vídeo. A todos um grande abraço!